Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Petrofoco. Meu nome é Henri Fiorenza e hoje a gente vai falar sobre o concurso da Transpetro e a estimativa de nota de corte. Ainda não dá para fazer com muita precisão porque a gente não tem a concorrência, mas devido a várias similaridades com o concurso anterior, a gente consegue, enfim, fazer uma estimativa aproximada inicial. Depois a gente vai refinar à medida que as informações forem chegando, ok? Bom, a gente fez aquela análise que já está postada, inclusive, foi dividido em 3 vídeos, na verdade 4 vídeos. Um introdutório, falando em geral assim, da prova da Transpetro, e outros 3 falando da nota de corte do último concurso, de cada uma, de nível médio um vídeo, e de nível superior 2 vídeos, porque tinha vários cargos de nível superior, né, então precisou ser dividido em 2 vídeos, né, mas já foi feito naquele momento. Né? E então eu recomendo que vocês até deem uma olhada nos vídeos anteriores, procure aqui na lista, né, dos vídeos, né, e procure pelo nome Transpetro, vocês vão achar, tá? Então esse aqui já foi realizado e a gente ficou devendo, né, nos próximos vídeos, quando sair o edital, saiu o edital, né, e a expectativa da concorrência em função do número de vagas, né, é o que a gente vai colocar agora. Né? E orientação para a escolha dos polos, vai ter outro vídeo que vai falar só sobre isso. Depois, quando sair concorrência, a gente vai fazer outro refinando a estimativa. E quando a prova for realizada, a gente também vai fazer outros vídeos aí para dar suporte a vocês, ok? Vamos lá. Comparação com o último concurso. A prova vai ser realizada no dia 10 de 12, agora, no final do ano, né? A banca vai ser Sisson Hill, que é a mesma banca. Vão ser 20 questões de conhecimentos básicos e 40 para conhecimentos específicos para nível técnico ou nível médio, né, para 4 horas, né, de realização da prova, ou seja, igual. Né, a prova de nível superior vai ser 20 mais 50 de conhecimentos específicos, 4 horas e meia também igual. Mínimo 50 em cada prova, tudo igual ao critério de eliminação. Não pode zerar também nenhuma das diferentes disciplinas de conhecimentos básicos, mesma coisa. E sendo que CB é eliminatória e critério de desempate, ou seja, ela não serve para classificatória, ou seja, mesma coisa, exatamente igual o edital da última prova. Né? É que a banca, mais em função da banca, né? Porque a banca ela meio que tem esse perfil. Né? Mas vamos lá. No ano passado, no último concurso, né, em 2018, teve 23 cargos de nível superior para 8 polos e 9 cargos de nível médio para 11 polos. Né? Agora, de 23 foi para 28 cargos de nível superior, em vez de 7, 8 polos, tem um polo que não foi contemplado aqui. Né? De 9 foi para 13 cargos, nível médio, de 11 para 10 polos. Também diminuiu um polo aqui, mas aumentou o número de cargos em ambos os casos. Né? Além de que também tem 10 cargos aquaviários, né? De abrangência nacional. Tá? Então, para esse concurso agora, são de nível superior, número de vagas e cadastro de reserva. Tá? Aqui é ampla concorrência, aqui é candidatos negros e PCDs. Né? São 72 vagas diretas, né, para nível superior, distribuídas nesses 28 cargos, né, em vários polos, na verdade, né, porque tem cargo que tem vaga em mais de um polo, né, então 72 vagas são rateadas vamos dizer, nessa combinação de 28 cargos em mais de um polo, né, em pelo menos um polo, no caso, então são mais de 28, né, teria que dividir. Ou seja, vários cargos só tem uma vaga. Mas quando só tem uma vaga, né, eles buscam muita gente com cadastro reserva. A parte boa é essa. Né? Então, por exemplo, como o cadastro reserva está 7 vezes maior do que o número de vagas, então onde tem uma, leia-se tendendo a 7. Claro, tem algumas que tem 6 vagas aqui, então aqui na cadastro de reserva são 42, né? Então, aí é bem provável que não chamem as 42, mas pode ser que chamem, né? Mas vão chamar bastante, vamos dizer que chamem umas 20, né? Então vão chamar mais do que o número de vagas, né? Tipicamente, né? Isso aí é o normal, né? Então, são 72 vagas para ampla concorrência, 12 vagas para candidatos negros e 6 para PCDs. E essa aqui é a distribuição, né, de nível superior em termos de cadastro de reserva. 433 para ampla concorrência, 118 candidatos negros e 79 PCDs. O que dá para dizer daqui é o seguinte: tanto candidatos negros quanto PCDs, se classificarem na ampla concorrência, eles não consomem essas vagas. Tá? Nem essas aqui, nem essas aqui. Ou essas aqui, né? PCD, normalmente a concorrência é muito baixa, porque a menor, tipo assim, se tem 10% das vagas para PCDs, né? Nesse caso aqui tem até mais do que 10%, tem quase 20%, né?
deve ter 1% das pessoas que fazem a prova são PCDs. Então acaba que a concorrência fica lá embaixo, às vezes fica 5, 6 por vaga, né? Então muitos cargos, né, se o cara fizer o mínimo, né, da pontuação, ele já se classifica, no mínimo, para o CR. Né? Percebam aqui que tem 12 vagas para candidatos negros e 6 para PCDs em 28 cargos de nível superior. Ou seja, tem cargos que não tem vagas destinadas. Por quê? Porque às vezes tem uma vaga só, né? E então, como é um percentual, né? Então ele vira ampla concorrência. Né? Então quer dizer que um negro ele pode passar, sim, desde que ele vai concorrer na ampla concorrência e pode passar. Né? Nada impede que ele passe, né? Enfim. Em nível médio, são 56 vagas, né, para ampla concorrência diretas, 6 para candidatos negros, 2 para PCDs, 309, né, de cadastro de reserva, né, e 78 e 61, respectivamente, para essas 3 categorias de concorrência. Né. E os aquaviários, 32, 10 e 5, 257, 72, 42. Resumindo aqui, né, então ao total são 53 vagas para aquaviários, 371 cadastro de reserva, e aqui 90 contra 630 do cadastro de reserva para nível superior e 64 com 448 para nível médio. E aqui eu deixei em destaque o último concurso. Foram 103 vagas em 2018, né? E agora caiu um pouquinho o número de vagas para nível superior. Tem mais cargos, né? Mais cargos diferentes, né? Mas um pouquinho menos vagas, 13 vagas a menos. E um pouquinho menos também, 400, quer dizer, um pouquinho bastante, né? Vagas no cadastro de reserva. Só que isso não chega a ser um problema grande, porque, tipo assim, eles não chamaram todos os 1030. É mais fácil eles chamarem os 630 do que os 1030. Então podia ter 5.000 aqui, né? Não ia fazer diferença. Né? O pessoal que está a partir do 500, 600, ele não ia ser chamado. Aqui existe uma chance de chamarem todo o cadastro de reserva. Não é garantido. Né? Tem gente aí que está dizendo que vão chamar todo o cadastro de reserva. Aí eu já diria que é leviano. Tá? Enfim, tão supervalorizando, né, esse concurso. Né, não quer dizer em absoluto que o presidente da Petrobras falou que vão chamar todo mundo dos últimos 2 concursos da Petrobras. Né? Ok, isso aí já está meio que garantido. Né? Mas isso não quer dizer absolutamente nada em relação à prova da Transpetro. Então dizer que vão chamar todo mundo aqui porque eles vão chamar todo mundo da Petrobras é um pouco de exagero, talvez. Né? Mas vamos lá. Nível médio aumentou o número de vagas, né, diretas, né, e diminuiu um pouquinho o número de cadastro de reserva, mas também mesma coisa, né, pode ter diminuído um pouco aqui, mas eles não iam chamar os 620, não chamaram os 620. Ou seja, é mais fácil chamar os 448 agora do que talvez no último concurso terem chamado 448 desses 620. Então, eu diria que, né, o número de vagas está ok. Tá? Mas ainda está muito concorrido. A gente vai chegar na nota de corte, que é o que interessa. Na verdade, vocês estão concorrendo só com vocês mesmos, tá, pessoal? Vamos adiante. Tá? Aqui é uma distribuição que a gente tinha feito na última prova, por exemplo. Né? Por exemplo, se for o caso, tá, pessoal? Isso aqui é PPP. Na verdade, chamava no último concurso, chamou PPP, que é pessoas pretas ou pardas. Né? Agora estão chamando de CN, que é candidatos negros, que é a mesma nomenclatura que foi usada na última prova da Petrobras. Né? Então o que acontece? Aqui no Amazonas, né, quase 20%, né, dos candidatos se declararam negros. Né? No Distrito Federal um pouquinho mais. Né? Na Bahia, que foi o que teve mais, foram 30%. Né? No Nordeste, em média, foram perto de 25%. Né? No Sudeste foi perto de 15%, em torno de 16%. Né? Com predominância aqui em Minas Gerais, né? E no Sul, né, como era de esperar, tem muito menos pessoas descendentes, de afrodescendentes, né, no Sul. Né? Então ficou em média 10%, sendo que o Rio Grande do Sul ficou com menos de 10%, ficou em torno de 8% de negros. Né? Eu diria o seguinte, né, para concorrer às vagas de negros, se existe a possibilidade de fazer a prova, eu já vou viajar para o Sul, de repente eu me inscrevo para lá, vou estar lá nessa época, né, eu sugeriria, né, que fizesse, né, sem querer superlotar lá, até porque o pessoal não vai migrar para lá para fazer essa prova. Né? Então, algumas pessoas que queiram arriscar, né, até porque se todo mundo fizer isso, vai ser ruim para todo mundo, inclusive para quem estiver indo para lá. Né? Mas é uma possibilidade, tá? Que eu estou levantando aqui porque, né, seria talvez uma prova um pouco mais fácil de passar, com um pouquinho menos de concorrência. Mas vocês vão ver que não faz muita diferença a concorrência. Tá? Agora vamos falar do último concurso. Tá? Aqui são
é a concorrência em função do número de vagas, né? Chegou a ter 9 vagas diretas, né? Agora o maior, o cargo barra polo de maior número de vagas, né? São 6 vagas, né? Diretas, né? E respectivamente, como são 7 vezes mais, são 42 vagas no cadastro de reserva, né? Em função da concorrência. Então, percebam que tem cargos que tinha uma vaga, chegou a 4.000 pessoas concorrendo, né? Mas também é um ponto fora da curva. Na verdade, os pontos se concentram de 2.000, que não é pouco, né? 2.000 ainda é alto, para baixo, né? Mas se a gente pegar a média desses pontos aqui, vai dar em torno de 500 por vaga, né? E claro, esse número, à medida que essa curva aqui ele tenderia a cair mais ou menos desse jeito aqui, só que como são poucos pontos fora da curva, se a gente aproxima uma linha aqui, ela de fato ela vai ser quase uma reta aqui, né? Porque tem muitos, inclusive, que vai ser pouquíssimo aqui, vai ser concorrência, sei lá, 50 por vaga, por exemplo, aqui, né? Tem alguns cargos que vão ser bem pouco corridos mesmo, né? Então, ele vai ficar mais ou menos, né, em média, né, em cima dessa linha de 500 por vaga, né? E se a gente considera o cadastro de reserva, aí cai um pouco mais. Aí ele cai para mais ou menos 100 por vaga, porque na verdade eu estou pegando o número de candidatos e dividindo pelo número maior de vagas. Então, de 4.000 cai para 600, a escala aqui, né? E de 500 ele cai para menos de 100, né? E aqui dá para perceber um comportamento um pouco mais acentuado dessa curva aqui, que está quase horizontal aqui, né? Tá, bom, isso não desconsola, né? Quer dizer, então, se tem 100 vagas aqui, que não chega nenhum cargo ter 100 vagas no cadastro de reserva, vai ser no máximo 42, né? Mas estaria por aqui, em torno de 100, né, o número de vagas. Tem um ponto aqui que vai ter um cargo lá que vai ter 42 vagas e 400 pessoas por vaga concorrendo, pode ser, né? Mas não é a regra, né? Inclusive, em teoria, vai ter outros cargos aqui que dão uma puxada para baixo nessa curva, ok? Vamos lá para os cargos que estão sendo oferecidos, tá? Esses que estão com a marquinha aqui verde é os que estão repetindo do último concurso. Administrador, advogado, analista de comércio, tanto comércio e suprimento como transporte marítimo, né? Analista de sistemas para infraestrutura, processo de negócio, SAP, né? Nesse aqui não tem para analista financeiro, tem para contador, não tem para economista, tem para enfermeiro, né? Tem para todas as engenharias que teve no último, vai ter, inclusive mais algumas. Né? Não tem para médico do trabalho, tem para jornalista e tem para profissional de meio ambiente, que aqui, na verdade, eu botei uma marquinha aqui, mas na verdade aqui não é profissional de meio ambiente, é engenheiro ambiental. Né? Qual é a diferença? Que provavelmente aqui eles admitiam, tem que dar uma olhada no edital, não cheguei a ver esse ponto, né? Se antes era admitido qualquer um que trabalhasse na área ambiental, seja um zootecnólogo, seja um engenheiro ambiental, seja um engenheiro agrícola, ou talvez quem tem feito agronomia, ou biologia, veterinária e tal, né? Ou, né, nesse caso agora ele tem o cargo de engenheiro ambiental, né? Se bem que está marcado nos dois aqui, agora não estou certo, se não me engano, ou tem... Bom, é engenheiro ambiental, exatamente, né? Além disso, tem analista de sistemas de segurança da informação, que não tinha no anterior. Esses aqui são os novos cargos oferecidos. Comunicação social, publicidade e propaganda, relações públicas também. Engenharia ambiental, que nem eu falei. Engenharia de inspeção, que não estava contemplada aqui, nem engenharia de segurança. Além disso, tem pedagogia e serviço social. Para técnicos, né? Tem técnico ambiental, não tem mais técnico de administração e controle, que tinha um número tipo assim, expressivo, era o que mais tinha candidatos inscritos, porque isso aqui engloba qualquer candidato com nível médio, com ensino médio, né? Técnicos de faixa de dutos, inspeção de equipamentos, automação não vai ter, mas vai ter de instrumentação, porque às vezes tem automação e instrumentação, meio que se confundem, não sei se de repente eles colocaram... Se bem que às vezes tem automação e também tem instrumentação, né? Mas é muito... Eu diria que o cara que pode concorrer à automação ele também pode concorrer à instrumentação, talvez eles tenham escolhido um para não participar, até para não diluir demais, e talvez no próximo, que diz que estava para sair concursos seguidos, agora talvez no próximo tenha automação, né, que saiu agora para instrumentação. Elétrica, mecânica, sempre tem. Achei estranho que não tenha operação, tá? Normalmente é o que mais demanda, só que talvez seja porque, tipo assim, todos esses outros cargos dão uma diluída em operação. Então, de repente, vai sair um só para operação e talvez alguns que não saíram agora, tipo administração e controle, automação, técnico de suprimentos e bens e serviços também,
né? E os que saíram a mais, que não saiu no anterior, foi dutos e terminais, informática. Técnicos de informática normalmente são terceirizados, né? Eu achei até interessante que eles estão colocando no edital para pessoas concorrerem à técnica de informática. Manutenção eletrônica, né? Ok, né? Não teve no último, mas teve nesse. Instrumentação idem. Edificações também é novidade. PCM mecânica, PCM é projeto, construção e montagem, né? Parte mecânica também teve. Química do petróleo, teve alguns participantes aqui do canal que perguntaram, pô, mas química estão falando que é tudo terceirizado agora. Lorota, tá? Não, isso aí, talvez porque não tenha tido nos últimos concursos, não quer dizer que não tenha mais, tanto que teve aqui. E técnico de segurança, idem, né? Também tem alguns que dizem, mas técnico de segurança será que vai ter? Não teve na Petrobras, ou de vez em quando não tem, estão terceirizando e tal. Não é por aí. Bom, agora vamos às notas de corte, tá, pessoal? Aqui está um extrato da última prova, que cada corzinha dessa é um cargo diferente, tá? Eu tirei um extrato, eu dividi em dois aqui, por quê? Porque tem duas famílias aqui que descolam. Uma que está aqui mais embaixo aqui, e outra que está aqui que não tem tanta concorrência, só que as notas são mais altas de corte, né? Aqui é a nota de corte, em termos percentuais, ou seja, se são 40 questões, então tirar 40 é 100%, né? Enfim. Então a escala, para fazer uma escala em termos percentuais, né, para ficar mais até visível, em vez de fazer de 0 a 40, eu botei de 0 a 100%. Né? Então, isso aqui então é a nota de corte, né, e aqui a concorrência. Percebam, por exemplo, que então aqui é a nota de corte para técnico ambiental, faixa de dutos, manutenção elétrica, mecânica e operação. Tá? Todas elas, por exemplo, se tem 400 por vaga, a nota de corte aqui está em torno de 80. Né? Para 1000 por vaga, que é mais que o dobro, 2,5 vezes mais, tá? De 80 vai para 85, que sobre 40 é 2 questões a mais. Né? Então, quer dizer, às vezes, né, aí tem gente que diz assim, mas está muito concorrido, não vou fazer. Não, tudo bem, vai estar muito concorrido, vai estar difícil. Difícil é passar, se fossem 50 por vaga, ia ser difícil passar. Né? Porque tu pensa que tu tem que deixar 50 pessoas para trás. A questão é que as notas não são tão altas pelo fato de ter uma concorrência absurda assim. Né? A ponto de que, por exemplo, com 200 por vaga, está aqui em 75%, subindo. Ou seja, tu sobe 2, tu deixa 200 para trás. Né? Sobe mais 2, tu deixa mais não sei quantas mil pessoas para trás. Né? Então, essa aqui, né? E como é que funciona esse gráfico aqui? Isso aqui é do último concurso, tá? Não é desse concurso, porque eu não sei a concorrência. Mas, tipo assim, aqui a gente tem a nota de corte do último concurso para várias locações. Então, tipo assim, tinha tal lugar, tinha essa concorrência. Para esse mesmo cargo, no Rio de Janeiro tinha uma, vamos dizer que seja Rio, São Paulo, Porto Alegre e BH, né? Ou Minas Gerais, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Né? Tu vê que, por exemplo, inclusive o coeficiente de correlação aqui bem parelho, que assim, né? Quer dizer, 0,80, ou seja, bem, uma correlação boa, que desviou mais aqui nesse comecinho, inclusive no começo assim, até tem pontos mais fora da curva, ou seja, às vezes um cargo menos concorrido, tu tem um cara lá que tirou uma nota lá em cima, às vezes, né, menos concorrido porque tinha poucas vagas e pouca gente fez para aquele cargo. Ou também, por exemplo, aqui eu plotei nesse gráfico aqui todos os últimos colocados de cada categoria, ou seja, de PCD, candidatos negros e ampla concorrência de diferentes locações. Então, por isso que tem vários pontos de cada cor. Tem algumas cores que tem menos pontos, porque teve menos polos com aquele cargo. Né? Ou às vezes algum que não classificou nenhum PCD, por exemplo, né? Porque pode acontecer, porque às vezes tinha 2 PCD participando e nenhum dos 2 atingiu. Né? E, mas pô, é possível acontecer isso? Claro, se de 1000 por vaga, né, eu diria que 60% não vai atingir o mínimo para não ser eliminado. Né? É plausível, né, que quando tem uma concorrência muito baixa, 2, 3, 4 por vaga, pode ser que às vezes nenhum deles consiga atingir o mínimo. Por isso que eu digo assim, para o PCD, por exemplo, né, é uma oportunidade boa de ser aprovado um concurso desse. Por quê? Porque como a concorrência é muito mais baixa, às vezes fazendo um pouquinho mais do que o corte, ou até o corte, né, para eliminar, ele consegue se classificar. Né? Então esse gráfico aqui, essa linha, cada uma dessas linhas aqui, né, e a gente pode depois fazer uma apresentação para cada um dos cargos individualmente, tá? Para cada uma dessas linhas aqui, ele tem uma função que a gente consegue estimar para aquele cargo,
né? Porque, tipo assim, aquele cargo ele tem uma dificuldade intrínseca dele, né? Por exemplo, às vezes a prova por exemplo, aqui, de ambiental, aqui, que é essa azul aqui, que a nota é mais alta, mesmo para concorrências mais baixas. É provável que ou as pessoas são muito mais bem preparadas, né? Porque essa linha azul está um pouco mais para cima, aqui os pontos azuis estão mais para cima, ou porque a prova tende a ser um pouquinho mais fácil, né? Então isso aqui é uma característica dessa prova. Então, por exemplo, se eu pegar hoje, com a concorrência que tiver, às vezes a concorrência vai ser um pouco mais alta, então é só prolongar essa linha. Não, a concorrência vai um pouquinho menor, então é um pouquinho mais para cá na linha, né? Aqui tu vê que tem menos concorrência e essa linha é quase horizontal aqui, então quase não faz diferença, só no comecinho aqui para perceber que ela cai um pouco a concorrência, né? Mas, por exemplo, nessa linha verde, essa amarela, laranja, já percebe, por exemplo, claro, se for 100 por vaga é bem mais fácil passar do que se for 200 ou 400. A questão é a seguinte, de 400 para 1000 não faz muita diferença, essa é a questão, tá? Né? E mesmo assim não precisa gabaritar, olha a nota de corte aqui para 400 por vaga, né? Foi na ordem de 80%, ou menos, um pouquinho menos de 80%. Né? Então, quer dizer, de 8 vezes 40, 32. Tem que fazer 32 questões, né, para se classificar. Aí tu vai me perguntar, mas é no CR ou nas vagas? Aí depende, por exemplo, se essa curva ela vale tanto para o CR quanto para a vaga. Né? Então, se a concorrência, por exemplo, são 7 vezes, né, o número do CR em relação ao número de vagas. Então, por exemplo, se são 100 por vaga no CR, vai ser 700 por vaga desculpa. No número de vagas vai ser 700 por vaga. Por quê? Porque é 7 vezes maior a concorrência, o número de vagas, porque tem 7 vezes menos. Né? Então, é só tu olhar nessa curva aqui, no X está um 700. Então o 700 está aqui. Olha aqui, então é 82 aqui. Então eu tenho que fazer 33 questões para passar, se forem para passar dentro das vagas. E no CR, né, vamos dizer que seja 100 por vaga no CR, eu já consigo com 70, eu vou para o CR. Entendeu? Essa é a conta. Né? Tem a mesma coisa que eu vou passar mais rápido, porque só muda o título aqui, então vocês podem, vou deixar um tempinho para quem for de cada uma desses cargos, pode olhar aqui, dar uma pausa aí no vídeo e ver quantos marcou aqui para tal concorrência. Quando sair a concorrência, vocês já vão poder olhar no vídeo aqui, mas eu vou fazer um vídeo específico, né, quando sair a concorrência. Né? Aqui, claro, aqui eu peguei o gráfico que eu já tinha feito, né, eu não tirei nada para facilitar o trabalho também, para não ficar editando, ter muito trabalho de edição. Né? Mas, por exemplo, aqui é um cargo que não vai ter, uma suprimento de manutenção de bens e serviços, né, que é essa linha laranja, que quase coincide com essa azul aqui. E esse manutenção automação, que ele não tem com essa denominação, mas tem manutenção instrumentação. Né? Então, eu diria que talvez migre esse comportamento, essa curva aqui, dá para aproveitar por conta da semelhança entre os cargos e entre as provas. Né? Aqui, agora eu vou falar das engenharias, né? Eu falei dos técnicos, das engenharias eu tinha feito um estudo um pouco mais detalhado, né? Porque ele também serviria para a Petrobras, né? Enfim. Né? Mas, sendo que um detalhe, todos os cargos da Transpetro, exceto de técnico de controle técnico de administração e controle, né? Que aí é mais concorrido aqui na Transpetro, todos tendem a ser menos concorridos, né, na Transpetro que na Petrobras, mesmo com poucas vagas, né? Porque muito mais gente faz a prova da Petrobras, né? Então isso aí é um outro ponto, né? Que quem está fugindo dessa prova porque é muito concorrida, a prova da Petrobras vai ser tão concorrida quanto, vai ter mais vagas, mas vai ser tão concorrida quanto, né? E aqui vocês percebem que o coeficiente de determinação, que esse R quadrado aqui, 0,90, ou seja, os pontos eles estão 90% aderentes a essa linha aqui. Então, tipo assim, ele tem uma confiabilidade muito alta. Tem um ponto um pouquinho para cima, mas tem um pouquinho para baixo aqui também. Mesma coisa, cada ponto desse aqui é um polo e um número de vagas para uma determinada nota de corte. Né? Então percebam que todas, dentro da engenharia, todas estão em torno de... Aqui foi um pouco mais alto, tá? A nota de corte chegou a 90% para automação. Tá? Por exemplo, para elétrica, né? Ficou entre 85% e um pouquinho abaixo de 90%. Para a geotécnica ficou entre 80 e 90 também aqui. É menos concorrida, porque tem menos geotécnicos, né, formados, né, em relação aos outros, né, e tem bastante vaga. Né?
Mecânica ficou aqui também entre 80 e 90, ou seja, percebam que todas as curvas, eu até meio que separei elas para mostrar que, tipo assim, senão ia ficar uma em cima da outra, né? Aqui, claro, tem uma dispersão um pouquinho maior e tal, a coeficiente de dispersão um pouco menor, mas também é bem previsível essa curva. Ou seja, quando sair a concorrência, né, para um determinado cargo, né, para determinado cargo e polo, né, é só olhar aqui, saiu 200 por vaga, então vai ser em torno de 78%. Saiu 600 por vaga, então vai ser em torno de 82%, né? E dá para... pode ser que eu conte com isso, seja um pouquinho mais alto? Sim, assim como pode ser um pouco mais baixo, inclusive, né? Isso aqui é uma curva que é determinada por aproximação e ela é estatisticamente representativa, né? Então, é um valor que, em média, a gente pode confiar nela com um certo desvio para cima ou para baixo. Né? Mesma coisa em engenharia de processo, que teve menos pontos, né? mas também demonstrou uma regularidade, que talvez uma nota um pouquinho mais baixa, perto de 80, mesmo para 1000 por vaga. Né? Apesar de que o coeficiente de determinação ficou bem mais baixo, na hora de 49%. E para outras engenharias, né, eu botei aqui civil, naval, produção e telecomunicações, né, algumas dão uma descolada, naval dá uma descolada, por quê? Porque tem menos vagas, mas tem bem menos concorrentes, né, então a concorrência não chega a ser muito grande, só que a prova, ou as pessoas... cai muita matéria muito específica de naval, então, eventualmente, e às vezes as questões para o pessoal que faz naval talvez seja mais fácil né? Não sei, né? Enfim, né? E assim vai. Então, né, não vou entrar em detalhe aqui porque também já estamos em 25 minutos e eu quero terminar rapidinho esse vídeo. Profissional de meio ambiente, esse comportamento aqui. Aí eu dividi em 3 lotes os demais cargos, né? Também todos eles menos concorridos, esses aqui especificamente menos concorridos que a Petrobras, né? Percebam, por exemplo, que as notas ficam entre 70% e 80%, as notas de corte, né? O segundo lote aqui, que são esses cargos aqui, alguns deles analista financeiro não vai ter. Na verdade, tem analista de sistemas SAP, que é finanças e não sei mais o que. Então, talvez ele tenha incorporado esse aqui ou não. Eu sei que economista não teve, né, nesse concurso vaga, né? Não nesse, talvez no próximo, né? Estão falando em outros, né? Nos próximos meses, para Transpetro, inclusive, estavam falando em 6, né? Então 3 já foram, né? Que mais? E aqui em médico não vai ter, mas vai ter para enfermeiro e para jornalista também. Olha as notas. Aqui para jornalista, por exemplo, tu vê que a nota é bem mais alta, né? Talvez porque a prova seja, em teoria, mais fácil, né? Porque são questões mais teóricas, assim, mais fáceis de não esquecer, né? Mas, tipo assim, ou eventualmente que usando o bom senso, né? O cara que estudou aquilo, ele vai... Quer dizer, é diferente, por exemplo, um cara que estudou, sei lá, mecânica dos fluidos, né? Que é um negócio que envolve cálculo, envolve fórmulas, envolve a dedução, a física da coisa, né? Às vezes tu fica 5 anos sem ver aquilo, tu não vai lembrar. Né? Enquanto que conceitos na área de jornalismo, por exemplo, né? Ou na área de administração, na área de engenharia de segurança, por exemplo, tendem a ser mais fáceis de lembrar. Né? Então, por isso que as provas tendem a ser um pouco mais fáceis, né? Ou com a nota mais alta. Né? Mais fácil que eu digo assim, a nota de corte é mais alta. As notas são mais altas, né? Mas por consequência a nota de corte é mais alta. Então não quer dizer que seja mais fácil passar. Quer dizer que a prova é mais fácil, não que seja mais fácil passar.